Então, boa tarde a todas e todos. Mais uma vez aqui presentes no Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade. Hoje nós temos a presença da professora Karine de Souza Silva, a nossa convidada, que nos brindará com a palestra O Estado Brasileiro e o Genocídio do Povo Negro. A professora Karine, ela é professora dos programas de pós-graduação Stricto Sensu em Relações Internacionais e em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisadora produtividade em pesquisa PQ-CNPq, realizou pós-doutorado na Katholieke Universiteit Leuven e na Université Libre de Bruxelles, na Bélgica, doutora e mestra em Direito Internacional pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez estágio doutoral na Universidade de Sevilha, na Espanha, e é professora visitante da Universidade Técnica de Moçambique, na Middlebury University, nos Estados Unidos, na Universidade do Minho, em Portugal, na Universidade de Pisa, na Itália, da Université Libre de Bruxelles, na Bélgica, e da Universidade de Valladolid, na Espanha. É coordenadora do EIRENE, Centro de Pesquisas e Práticas Decoloniais e Pós-Coloniais, aplicadas às relações internacionais e ao direito internacional, do Núcleo de Estudos Críticos de Raça e Interseccionalidades nas Relações Internacionais e no Direito Internacional, NEGRIS, e do projeto de extensão Núcleo de Apoio a Imigrantes e Refugiados, NAIR EIRENE UFSC. Como mediadora, nós teremos hoje a Cleópatra Regina Teixeira Xavier Costa, que é advogada, bacharel em Direito pelo Centro Universitário Católico de Santa Catarina, pós-graduando em Direito Digital, Inovação e Novas Tecnologias, e pesquisadora do CEPIM USP, um dos grupos que organiza o fórum. Eu queria só avisar a todas e todos que a presença é automaticamente contada para aqueles que já entraram no nosso link. Então, não se preocupem, não precisam colocar o nome completo escrito presente. E, para as membras e membros do CEPIM, eu passarei em alguns instantes o nosso formulário de presença de sempre para o controle interno. Então, sem mais delongas, passo a palavra à professora Karine. Por favor, professora, o espaço é seu. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Então, muito bem. Muito boa tarde a todas, a todes, a todos. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar o professor Dr. Paulo Borba Casella, que é o decano aqui no nosso encontro, e também, mais uma vez, externar minha admiração por seu trabalho. Eu também cumprimento o professor Arthur Capella, agradeço o convite que me foi formulado, cumprimento também muito carinhosamente o Felipe Alamino, que fez as gestões aí para que o evento pudesse acontecer também junto com outras pessoas do núcleo, e cumprimento também a Cleópatra, que vai gentilmente fazer a mediação. Então, agradeço muito, parabenizo também o grupo pelas atividades que vem realizando, e pelas discussões, pelo interesse em tratar desses temas que realmente são muito importantes, são necessários e são realmente urgentes. Então, o Arthur, quando me fez o convite, me pediu para que, na medida do possível, eu pudesse fazer uma associação com a interseccionalidade. E eu me recordei que eu conheci o Arthur por conta de um projeto que desenvolvemos em comum, que resultou da publicação deste livro aqui, no qual ele é um dos organizadores, Leituras Críticas de Direito Internacional Público, que eu penso que deve ter sido a primeira obra, o primeiro livro no Brasil a tratar dessas teorias críticas. Temos alguns artigos já publicados, já tínhamos, mas enquanto obra organizada, trazendo para o Brasil vários autores e autoras que tratam do direito internacional a partir dessa perspectiva, eu penso que foi o mesmo, então, por isso que esta obra é uma obra que é muito importante para ser conhecida. E ele me convidou para fazer um comentário do texto do Mutua, que tratava sobre a teoria crítica racial, e a importância de se utilizar destas ferramentas teóricas para descolonizar o direito internacional público. E o comentário que fiz do texto foi justamente sobre a interseccionalidade, as interseccionalidades de raça e gênero, como uma ferramenta. A interseccionalidade é uma ferramenta da teoria crítica racial que
importante de ser utilizada pelo direito internacional público como uma maneira de torná-lo mais democrático, uma maneira também de tentar enfrentar as exclusões que o direito internacional público, como sabemos, desde sempre validou. Então, o DIP, como todos nós sabemos, aqui eu sei que tem pessoas que são estudiosas deste ramo do direito, este ramo nasce para validar a colonização, a escravidão, o tráfico atlântico, e tem sido utilizado como um instrumento de opressão. Então, este texto do Mutua trata justamente sobre isso, sobre como o direito valida essas pretensões de dominação do mundo, e como também auxilia na produção de uma subjetividade de um ser que acaba sendo considerado como selvagem. Então, a performatização desse outro, dessa alteridade, dessa outridade, é algo que é muito presente nos discursos, nas discursividades desse direito que, seguramente, por conta disso, se assenta na desumanização, na conquista e na pilhagem de recursos dos povos dos que chamamos sul global. Eu não gosto muito dessa expressão sul global, mas ela tem sido tão utilizada ultimamente que vamos colocá-la aqui em xeque, mas o trabalho do Mutua justamente questiona a legitimidade do DIP, porque esta ordem, como eu já tinha colocado, se assenta na exploração desses povos que são os povos que foram racializados como não branco. E aí, então, o Mutua traz essas ferramentas da teoria crítica racial e eu coloco a interseccionalidade, então, como uma produção jurídica que nasce nos Estados Unidos, nasce nas faculdades de direito, nasce por meio de mulheres negras, intelectuais negras, e aí temos o trabalho da Crenshaw, que é considerado como um trabalho pioneiro, muito embora a interseccionalidade de gênero e raça já existisse nos debates, nos discursos de várias mulheres, várias intelectuais, mulheres de movimentos sociais, como é o caso da Lélia Gonzalez, intelectual brasileira, a Beatriz Nascimento, mas ali é quando a academia vai organizar este conceito. Então, a interseccionalidade já sofreu já passou por um processo de evolução, então, hoje eu utilizo mais a abordagem da Collins, que também é uma intelectual negra estadunidense, que vê a interseccionalidade como uma teoria social, como um conceito, mas também como uma praxis política. Então, a interseccionalidade é um projeto de conhecimento e uma arma política que serve a projeto de antirracismo e de justiça social. É como se estivéssemos numa constelação, dominação, resistência e emancipação, ou seja, estes mecanismos servem para projetos de emancipação e mostram também as fórmulas de resistências que são muitas, desde que o primeiro navio negreiro chegou nas Américas, desde que a primeira pessoa foi sequestrada no continente africano, existiu insubordinação, resistência, sempre existiu insurgência por parte de mulheres que perderam seus filhos para os sequestradores, que foram obrigadas a sobreviver nos navios negreiros, e também pelos homens, pelas pessoas que foram racializadas, todas as pessoas que foram racializadas como não brancas e que tiveram a sua humanidade negada. A gente trata, a partir dessa noção da colonização, dessa negação ontológica da existência de pessoas não brancas, e aí colocamos os indígenas, pessoas indígenas e pessoas negras também. Então, cada qual sendo vítima de um genocídio, cada um em seu grau. Então, este tema do genocídio realmente é muito espinhoso,
é um tema que é bastante urgente, como eu havia colocado antes, e por isso que a minha partilha aqui, eu já queria deixar bastante claro que existe um pano de fundo que eu queria trazer aqui como ponto para reflexão, que está assentado em 4 termos. O primeiro, que é necessário entender que o genocídio é um processo que é também internacional, um processo que tem suas repercussões no âmbito doméstico, mas também é um processo internacional de mais de 500 anos, e que tem a ver com colonialismo e com colonialidade. Depois eu vou voltar a essas questões relacionadas ao que chamamos de colonialidade. Segundo é que o genocídio tem a ver com o racismo, com a hierarquização racial. E o racismo, antes de qualquer coisa, precisa ser entendido como relação de poder. O racismo é uma relação de poder, o racismo tem a ver com distribuição de recursos e de poder. A ocupação colonial vai se fundar na hierarquização racial. E, a partir daí, como sabemos, como diz o Guerreiro Ramos, na década de 50, escreve aquele texto chamado A Patologia do Branco Brasileiro, e ele vai mostrar que essa ocupação se funda nessa hierarquização racial, porque sempre fomos diferentes, somos todos diferentes. Eu não sou igual ao Arthur, Arthur não é igual ao Felipe, o Felipe não é igual a Cleópatra, somos todos e todas diferentes. O problema é a hierarquização da diferença. O problema é a hierarquização da diferença. E essa hierarquização vai surgir, essa hierarquização desta forma, surge essa produção dessa identidade, vai surgir a partir da colonização. Então, o Guerreiro Ramos, nesse texto da década de 50, ele vai dizer que, para garantir a expoliação, esta minoria dominante europeia vai se utilizar de violência física, mas não somente a isso, vai se utilizar de pseudo-justificações, de estereótipos. Ou seja, essa ocupação colonial está associada à fabricação de estereótipos, de produção de identidades que servem para a exploração. E aí, então, temos 2 fases desse discurso. É uma fase que é nascida naquela época da colonização, que é um discurso que vai ser validado pela igreja, e a segunda fase, então, é a do chamado racismo científico. Então, esse racismo científico vai ter o seu auge ali naquele momento da partilha do continente africano, das conferências de Berlim. E ali, então, é que esse discurso vai ganhar muito poder, esse discurso, inclusive, dentro dos meios acadêmicos. A universidade é um lugar, a gente precisa reconhecer isso, é um lugar onde essas violências coloniais não só operaram, como continuam operando com toda a força. Então, vários estudos são realizados aí na universidade, nas universidades, para tentar atestar a hierarquia da raça. Esses estudos foram todos, como vocês sabem, já confrontados, inclusive o projeto Unesco, lá na década de 50, enfim, esse discurso, essa discursividade que produz esse outro como sendo inferior, esse discurso vai ser utilizado de uma maneira tão potente que vai chegar àquele auge para as populações europeias, que é o Holocausto. Então, tanto é que o projeto Unesco e a fundação da ONU, inclusive, vai estar assentada nesta preocupação de desmistificar este discurso, essa discursividade, que vai criar, então, um sistema intricado de identidades baseados na raça, ou seja, a raça é o ponto nodal em torno do qual essas identidades são criadas. Então, e é importante, claro, colocar aqui que esse discurso nasce para garantir privilégios das elites brancas dominantes. E eu falo sobre essa discursividade e mostro a importância de atentar para as discursividades, porque o racismo é discursivo, meus colegas, meus amigos e minhas amigas. O racismo é discursivo, o racismo não é biológico. Porque não existe nada que comprove, nada na ciência que comprove que uma pessoa negra seja inferior a uma pessoa branca.
Não existe nada na ciência que comprove que uma pessoa trans ou uma pessoa homossexual seja inferior a uma pessoa heterossexual. Não existe nada que comprove. Então, o racismo é discursivo, e o racismo é um discurso de poder, que serve para garantir privilégios. A gente tem que tratar nessa esfera do poder. Então, muito bem. E a terceira questão que eu quero trazer aqui é o fato de que este genocídio contra negros, e eu preciso dizer também negras e negros, e contra pessoas indígenas, no Brasil é um processo organizado pelo Estado, que tem mobilizado desde sempre instrumentos, instituições e o próprio direito para este fim. O direito, claro, é um campo de disputas, nós sabemos que o direito é um campo de disputas, mas é importante entender também a ambivalência do direito no Brasil, porque o mesmo direito que serve para manter e garantir privilégios para alguns e algumas, serve para oprimir. Tanto é que, se eu trouxer aqui para vocês o exemplo do direito colonial, por exemplo, ali na época da escravidão, tínhamos dois eixos de entendimento do aparato jurídico, porque o direito, ao mesmo tempo, permitia a escravização, estupro, pena capital, e, por outro lado, garantia a humanidade plena às pessoas brancas. Então, o mesmo aparato jurídico servindo da mesma forma, e eu trouxe também uns exemplos ali que eu vou mostrar nos slides, se o Felipe puder passar, por gentileza, os slides, para vocês entenderem o que eu estou falando. Algumas pessoas conhecerão esta obra aqui, A Redenção de Cã. Esta é uma obra clássica para se tratar do tema do branqueamento, do genocídio do povo negro, e é uma obra que foi lançada em 1894, no auge do racismo científico, e vocês veem nesta obra uma senhora negra virada para o céu, com as mãos abertas, agradecendo, e no centro pictórico a gente tem aqui mais uma mulher, uma mulher parda, que naquele momento se chamava de mulata, a gente não chama mais assim, uma mulher parda, com uma criança branca no colo, e temos também um homem branco ali ao lado olhando. Então, é um retrato de família, como vocês veem. É um retrato de família que tem uma clara interlocução com a iconografia cristã, aludindo aí, inclusive, à natividade, a representação da Sagrada Família. Vejam essa mulher ao meio, ao centro da imagem, com uma criança, como a Virgem tivesse com o bebê no colo. E aí vejam o seguinte, esta mulher, essa senhora negra, de pele retinta, agradece, aí no fundo vejam também as cores da brasilidade, verde e amarelo, e ela agradecendo aos céus por ter o neto branco. Vejam aí esse processo de branqueamento, e nota-se aí muito clara uma cadeia evolutiva, porque a ideia aí é que essa seleção sexual faria vencer os brancos, porque os brancos seriam, então, os dominantes. E aí é que aparece a imigração como uma medida promissora para garantir esse futuro racial, porque esse futuro racial teria que ser branco. Então, lembrem que estamos aí logo após a abolição da escravatura, após a abolição formal, após a República, a proclamação da República, e as elites brancas, que eram as elites que eram escravistas no passado, queriam se distanciar muito desta condição e desta imagem de um país que era um país escravizador e um país que tinha relações muito próximas com a África, com uma população gigantemente negra. Então, vejam que aí aparece 3 gerações, com o darwinismo social muito claro, representando esse conceito de evolução, e aí se tem, então, a brancura como associada
à perfeição. E é interessante entender a arte, eu trago este quadro aqui, porque a arte também é um discurso político e também teórico. Então, a arte produz discursividades, a arte também retrata um determinado momento histórico. E aí é interessante que, quando o Arthur me sugeriu a tratar sobre a interseccionalidade, e logo me veio esta imagem, porque vejam quem é que está no centro, a serviço do projeto branqueador. É a mulher. E a mulher negra, como se houvesse aí um voluntarismo. E vejam também na imagem que os personagens brancos são homens. Os personagens brancos são homens. Então, lembrando, mais uma vez, esse futuro racial que deveria ser branco. Então, vejam a mulher convertida, ou seja, evangelizada, com aliança na mão ali esquerda, com o corpo planejado, ou seja, mais uma vez, o genocídio também está associado a todo o processo de negação das religiões de matriz africana, de todas as questões que são relacionadas à cultura. Então, vejam que essa imagem mostra esse casal miscigenador e, obviamente, ele traz esse nome de redenção de Cã, porque imagino que vocês já sabem que o Cã foi condenado à escravidão por haver exposto o seu pai. Então, a redenção seria purificar, seria branquear. Então, este quadro tem uma importância capital para nós, se o Felipe puder passar a imagem, porque ele vai ser utilizado pelo João Batista Lacerda, que é o responsável, é um representante do governo brasileiro no Congresso Internacional de Raças, de 1911, como um exemplo da sua tese de que, em 100 anos, os negros e negras e indígenas seriam extintos no Brasil, ou seja, mostrando uma intenção muito clara do governo brasileiro de exterminar esta população. Então, este Congresso Internacional de Raças, só por curiosidade, ele foi um dos resultados daquelas conferências de Haia. Vocês vão de lembrar que a Conferência de Haia de 1907 foi aquela que o Rui Barbosa esteve presente, a Águia de Haia. Então, e aí esta Conferência de Haia já estava tratando das questões relacionadas àquilo que eles consideravam como o desenvolvimento das raças, porque internacionalmente havia uma preocupação, por conta, obviamente, do colonialismo, de tentar catequizar, tentar colonizar, tentar domesticar os povos, porque as resistências eram muitas em todo o mundo que foi colonizado. Então, essa discursividade de continuar e exacerbar os preceitos da colonização desses selvagens, eles aparecem ali com muita força, então, em 1907. E um dos resultados dessa Conferência de Haia foi, então, a organização do Congresso Internacional de Raças. Lembrem que, neste momento, a gente está no século passado. Então, não é tanto tempo assim. Então, neste momento, que aconteciam também aqueles zoológicos humanos na Europa, vocês vão de lembrar. Os zoológicos humanos mostrando para uma audiência europeia que aqueles seres brutais, que aqueles seres ali bárbaros deveriam ser domesticados e que essas pessoas deveriam pagar pelos custos dessas viagens, da colonização. Então, no Congresso Internacional de Raças, o Batista Lacerda vai apresentar esse trabalho eu não vi ainda traduzido para o português, mas ele está na internet, em língua francesa. E aí, então, ele vai dizer o seguinte, que as correntes de migração europeia, então, a migração era fundamental, porque era necessário trazer a mesma quantidade de brancos aqui, a mesma quantidade de pessoas pretas que existiam no Brasil, então tinha que trazer de pessoas brancas para purificar. Então, é um projeto que é um projeto de Estado.
E aí, então, ele diz o seguinte: as correntes de imigração europeia aumentarão progressivamente o elemento branco na população, o que levará, por consequência, à extinção de traços negros. Em virtude deste processo de redução étnica, é lógico supor que, no curso de mais de um século, os mestiços tenham desaparecido no Brasil. Isso coincidirá com a extinção paralela da raça negra em nosso meio. Após a abolição, o negro, deixado à própria sorte, começa a deixar os grandes centros civilizados, fugindo do movimento e progresso ao qual ele não pôde se adaptar. Vivendo uma existência quase selvagem, sujeita a todas as causas de destruição, sem recurso suficiente para se manter, resistente a qualquer disciplina, o negro se espalha em regiões pouco povoadas e tende a desaparecer do nosso território, como uma graça destinada à vida selvagem e rebelde à civilização. E aí, então, é a tese do Lacerda, que é apresentada, então, lá em 1911, e ele é criticado no Brasil quando ele retorna. Inclusive, ele escreveu sobre isso, vocês irão encontrar um trabalho dele sobre isso, porque ele disse no Congresso, ou seja, para todos os ouvidos internacionais, que existia uma população muito grande de pessoas negras no Brasil, e ele é criticado justamente por isso, porque, naquele momento, as elites não queriam que, no cenário internacional, se soubesse que existiam muitas pessoas negras aqui. Ele é criticado, pasmem, é por isso, e não por sua tese, que é aplaudida. E é claro que eu não posso deixar de colocar aqui a importância das faculdades de Direito e de Medicina, nessa produção dessa subjetividade, que é uma subjetividade performatizada, que é associada ao feio, associada ao atraso, que é associada ao mal. Então, depois disso, eu queria pedir ao Felipe a gentileza de atravessar, ou de colocar mais, desculpe, de passar a... Isso, exatamente. Aí aqui eu trouxe o conceito que o Abdias Nascimento traz nessa obra aqui, o genocídio do povo brasileiro, do povo negro brasileiro, que aí ele vai colocar aí qual é o conceito de genocídio, o uso de medidas deliberadas e sistemáticas, como morte, injúria corporal e mental, impossíveis condições de vida, prevenção de nascimentos, calculadas para a exterminação de um grupo racial, político ou cultural, ou para destruir língua, religião ou cultura de um povo. O recusa do direito de existência, isso está muito próximo àquela noção da ONU, recusa do direito de existência a grupos humanos inteiros, pela exterminação de seus indivíduos, desintegração de suas instituições políticas, sociais, culturais, linguísticas, e de seus sentimentos nacionais e religiosos. Isso está aqui na abertura, na epígrafe do livro do Abdias Nascimento. Então, só para vocês associarem ali a fala do Lacerda, e depois aqui contrastarem com aquilo que o Abdias Nascimento traz. Pode passar mais um, por favor, Felipe? E aqui eu trago para vocês esta figura que todo mundo, quando foi para a escola, encontrou. Vocês se lembram que até hoje, inclusive, se vocês forem procurar na internet, eu já busquei, elas ainda está nos nossos livros de história. Vejam que o futuro racial é branco, e é homem. Vejam o simbolismo desta imagem. E aparece como evolução do homem, eu coloquei aqui a evolução humana, né? O futuro é homem, então a representação de humanidade é um homem, e aí por isso que eu posso dizer a representação de homenidade. Não tem mulher aqui. E vai do macaco que é negro para o homem branco. Pode passar, por favor, Felipe. E aqui eu trago uma... Você pode até... Não, deixa aí. Na verdade, eu queria tratar sobre isso depois, mas eu já vou mostrar, porque a minha ideia é pontuar aqui que o genocídio é multidimensional.
o genocídio tanto tem a ver com a letalidade, com a exclusão, com os episódios cotidianos de racismo, como também a depreciação das formas de ser e de estar no mundo de pessoas que foram racializadas como não brancas, e por isso sabemos que há vidas que valem mais e há vidas que valem menos. Nós sabemos, como diz a Elza Soares, quais são as carnes, qual é a carne mais barata do mercado, como diz a Carolina de Jesus, quem está no quarto de despejo, quem está na sala de estar com os tapetes de veludo, quem está de um lado da zona do ser e quem está do outro lado, que é a zona do não ser. Então, a necropolítica de Estado, por isso que eu digo que esse processo é um processo que é seguramente organizado pelo Estado, a necropolítica de Estado se vê no Atlas da Violência, que mostra que a cada 23 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. O Atlas da Violência, inclusive, deste ano, que já foi publicado, diz que 66% do total de mulheres assassinadas no Brasil são mulheres negras. O Atlas da Violência também diz que o maior número de pessoas, tanto homossexuais, pessoas LGBTQI a mais, tanto pessoas trans, o maior número de letalidade é de pessoas negras. E esse racismo é marcado seguramente por práticas que são explícitas e por outras não tanto. E é por isso que o Abdias Nascimento vai chamar aqui de racismo, de genocídio mascarado. Esse genocídio insidioso, mascarado, que, inclusive, é objeto de negação, muitas vezes. Então, são várias práticas que têm como consequência a ameaça à população, ameaça tanto física, como psíquica também, e o Estado vai organizando a política da morte de todas as formas. E aí eu trouxe esta frase do Hegel para mostrar como a subjetividade negra foi performatizada na academia também. E como o genocídio é multidimensional, ele também tem um tentáculo, ele tem tentáculos em vários âmbitos, e um dos tentáculos é no âmbito do conhecimento. Um dos tentáculos é o historicídio, é o memoricídio. Está na sala de aula, quando eu, uma pessoa negra, quando os meus estudantes, as minhas estudantes se sentam na sala de aula e não vem no plano de ensino nenhum autor e nenhuma autora negra. E os currículos, como vocês sabem, são arranjos de poder. Os currículos não são decisões aleatórias. Os currículos não são decisões aleatórias. Quando nós escolhemos os temas que tratamos, nós estamos tomando posições políticas. Então, quando vocês me convidam para fazer uma palestra aqui, vocês estão tomando uma posição política, de enfrentar o tema. Claro, as nossas ações são ações políticas. E quando nós fechamos os olhos para pensar sobre temas, refletir sobre temas em sala de aula, e não convocamos autores negros, intelectuais negros, para discutirem conosco, nós estamos apresentando para os alunos essa visão de mundo que as pessoas negras não produzem conhecimento. E isso foi a modernidade que faz essa cisão corpo-mente. Lembrem do Descartes quando diz penso, logo existo, e que vai fazer essa cisão corpo-mente. Quem é que tem a intelectualidade, quem é que é associado à intelectualidade é o colonizador, é o civilizador. O negro e o indígena são associados à força bruta. São corpos exploráveis, são corpos domesticáveis, não são providos de intelecto, não produzem conhecimento. Vejam como a cadeia associativa é importante, como é importante a análise do discurso.
E aí o Hegel, naquele livro, A Filosofia da História, diz o seguinte: a principal característica dos negros é que a sua consciência não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, como leis, pelas quais o homem se encontraria com a sua própria vontade, e onde ele teria uma ideia geral de sua essência. O negro representa, como foi dito, o homem natural, selvagem, indomável. Devemos nos livrar de toda reverência, de toda moralidade e de tudo que chamamos de sentimento para realmente compreendê-lo. Neles, nada evoca a ideia de caráter humano. Entre os negros, os sentimentos morais são totalmente fracos, ou, para ser mais exato, inexistente. Com isso, deixamos a África. Não vamos abordá-la posteriormente, porque ela não faz parte da história mundial. Não tem nenhum movimento ou desenvolvimento para mostrar. E veja quando nós estudamos as revoluções de direitos humanos e quando esquecemos, entre aspas, a Revolução Haitiana, se nós não estamos aqui fazendo aquilo que o Hegel nos ensina, deixaremos a África fora. É um homem natural, selvagem, indomável. Pode passar, Felipe, por favor? O Kant, que é o paladino da paz, que é o primeiro a hierarquizar as raças, é o primeiro a produzir a taxonomia das raças, e que nós estudamos aqui como sendo aquele divulgador, o paladino da paz perpétua, que o Kant, quando está tratando de cosmopolitismo, ele não está falando só para nós. O Kant fala para as pessoas brancas e da Europa. O Kant diz o seguinte: tão essencial é a diferença entre as duas raças humanas que prevalece, que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto a diferença de cores. A religião do fetiche, tão difundida entre eles, talvez seja uma espécie de idolatria, que se aprofunda tanto no ridículo quanto parece possível à natureza humana. A pluma de um pássaro, o chifre de uma vaca, uma concha ou qualquer outra coisa ordinária, tão logo seja considerada por algumas palavras, consagrada por algumas palavras, tornam-se objeto de adoração e invocação nos esconjuros. Os negros são tão vaidosos, mas à sua própria maneira, e tão matraqueadores, que se deve dispersá-los à paulada. É o paladino da paz. É o paladino da paz. E aí vejam como nós higienizamos esse discurso, como nós naturalizamos o discurso da violência, porque nós lemos o Kant e nós não enxergamos isso. Nós lemos essa tradição de pensamento e não enxergamos isso. E aí é por isso que os autores e as autoras decoloniais vão dizer que o padrão de poder, é isso que Aníbal Quijano vai colocar na sua obra, o padrão de poder colonial é assentado na hierarquização da raça. E esse padrão de poder, ele não termina com a independência. Esse padrão de poder segue vivo, ele segue operante, ou seja, o fantasma da escravidão, o fantasma da colônia nos acompanham. E as nossas práticas são práticas que são orientadas a partir dessas ideias que foram colocadas, que foram introduzidas durante a colonização. Então, é importante entender como o direito vai ser utilizado como ferramenta de produção dessa subjetividade, como ferramenta de controle de corpos. O direito, como eu já tinha colocado antes, esteve a serviço do branqueamento, o direito esteve e está a serviço da criminalização de corpos negros, o direito esteve e está no Brasil a serviço do etnocídio. E, obviamente, a gente precisa falar sobre o genocídio contra os povos indígenas, que foram os primeiros
a serem vitimizados e que continuam, como sabemos, inclusive a Corte Interamericana de Direitos Humanos já apresentou parecer nesse sentido, mostrando o genocídio desses povos. E aí, se o Felipe puder passar mais um slide, eu quero mostrar para vocês como o direito vai sendo utilizado pelas elites para controlar corpos. Isso eu não quero nem entrar no âmbito da criminologia, do direito penal, porque tem autores e autoras aqui no Brasil que estudam isso muito mais do que eu e que estão problematizando, estão trazendo essas questões. E aí eu trago esse decreto de 1938, que diz o seguinte, ainda pensando, ainda sob a influência daquela obra que eu mostrei para vocês ainda sob influência das teses do racismo científico, aí na década de 30, final da década de 30, o governo federal reserva-se o direito de limitar ou suspender a entrada de indivíduos de determinadas raças ou origens. Imagina quais são as raças ou origens. Antes disso, a Constituição de 34, ali, no artigo 138, consagra a eugenia. E lembrem que aquele decreto 528, publicado logo após a homologação, a declaração da independência da República no Brasil, a proclamação da República, proibiu a entrada de pessoas africanas no Brasil. É o primeiro ato do presidente republicano é proibir a entrada de pessoas africanas no Brasil, porque aí eles começam a utilizar de todos os recursos, mobilizar os recursos para garantir o branqueamento da população. Então, esse epistemicídio também na sala de aula é um epistemicídio que está relacionado ao embranquecimento da nação brasileira. E aí, mais um, Felipe, por favor. Aqui temos, em 45, vejam aqui, o decreto 7.967, de 1945, todo estrangeiro pode entrar no Brasil desde que satisfaça as condições estabelecidas por esta lei, atender-se-á, na admissão dos imigrantes, a necessidade de preservar e desenvolver, asterisco meu, na composição étnica da população, as características mais convenientes de sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional. É porque a elite brasileira se vê como europeus exilados nos trópicos, né? Então, a sua ascendência europeia. E aí, então, vamos ver que eu sou especialista em imigração, que a legislação migratória brasileira esteve sempre a serviço do controle de corpos negros e de garantir privilégios para imigrantes, que nós sabemos que muitos ganham garantias, terrenos para chegarem ao Brasil, passagens, e, enfim, há decretos que oferecem animais, oferecem sementes, oferecem terras perto de rios, ou seja, o mesmo direito garantindo privilégio, ao mesmo tempo que, por outro lado, as mesmas populações imigrantes que eram africanas, elas são ali vítimas e são passíveis de serem torturadas. Então, e aí tratando, obviamente, desse genocídio indígena, tem estudos que comprovam que aqui nas Américas existiam mais de 50 milhões de indígenas, e que 90% da população indígena foi exterminada. Existem estudos muito sérios que tratam sobre isso. Então, para chegar nas minhas últimas considerações, então, eu queria dizer para vocês que esse tema do genocídio do povo negro foi levantado pelos intelectuais e pelas intelectuais negras e negros estadunidenses desde a época da discussão, da aprovação sobre a elaboração, mesmo da elaboração da Convenção de 48, a Convenção para a Prevenção e Repressão de Crime de Genocídio. Então, naquele momento, vários ativistas, inclusive também brancos aliados, porque nós sempre tivemos aliados também, a gente não pode escamotear esse fato, e vários ativistas naquele momento queriam que o conceito que apareceu na convenção fosse um conceito muito mais inspirado naquela proposição que o próprio Rafael Lemkin apresentou, porque o Rafael Lemkin, vocês são especialistas nessa convenção, seguramente sabe que o Rafael Lemkin, quando propõe o conceito de genocídio,
ele vai se utilizar do exemplo do colonialismo e ele vai colocar, ali inspirado por Bartolomé de Las Casas, que os espanhóis promoveram um genocídio contra os povos indígenas. Então, ele vai incluir essa dimensão cultural também no conceito de genocídio, e o projeto que o Lenkin apresenta para a Assembleia Geral foi um projeto que foi negado e que foi reformulado. E, nesse sentido, o Reino Unido, os Estados Unidos, a União Soviética, as potências daquele momento foram muito diligentes para evitar que este conceito não fosse utilizado, que essa convenção não tivesse o conceito, que fosse utilizado internamente contra eles próprios. Tanto é que há um debate no Senado estadunidense que trata sobre isso, quando se foi apresentar os termos da convenção, e aí os que foram apresentar disseram, não se preocupem, porque aqui não tem chance, do jeito que está a convenção, de ser utilizado contra nós por conta do que acontece aqui com os povos negros. E vocês vão de lembrar que década de 40 era a década que o movimento de defesa dos direitos civis estava bem forte, né, 40, 50, 60, e também hão de lembrar que, nesta época, 48, mais de um terço da população do mundo estava sob o jugo colonial. Isso significa que as potências que estiveram à frente da denominação, do conceito, da tipificação do crime de genocídio, sempre cuidaram para que isso não pudesse se associar ao colonialismo. Então, é um conceito que está em disputa, que sempre esteve em disputa. Na década de 70, então, aqui no Brasil, surge a obra do Abdias Nascimento, esta que eu mostrei aqui, que é uma obra que, para nós, é realmente um marco. Ele escreve este livro quando estava no exílio, nos Estados Unidos, seguramente também em conversação com o movimento negro nos Estados Unidos, e ele vai mostrar, nesta obra aqui, que, sim, alguém está colocando aqui, 48 é o ano que começa o regime de apartheid. Obrigada, exatamente, é 48, começa o apartheid, 48 é a declaração, é publicada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, vejam que a condição de humanidade para os negociadores destes tratados não incluía pessoas negras. Isso não sou eu que digo, isso, inclusive, se vocês forem ler o Joaquim Herrera Flores, que é um homem branco, que é europeu, espanhol, o Davi Santos Rubio, que foi meu orientador no Master na Espanha, o Davi Santos Rubio fala sobre isso aqui neste livro, que foi, até esse livro eu acho que já foi traduzido para o português, que ele chama aqui Direitos Humanos Instituintes, Pensamento Crítico e Praxis da Liberação, ou seja, nós não estamos sós quando entendemos que esta discursividade da Declaração Universal dos Direitos Humanos não nos contemplava. Não nos contemplava, só para entender o contexto, só entendendo o contexto histórico para saber disso. E aí, então, o Abdias Nascimento, quando publica esta obra, ele vai justamente apresentar uma antítese, e eu prefiro chamar de antítese a tese que nasce lá, que é divulgada na década de 30 pelo Gilberto Freire, da democracia racial, porque essa tese já existia um pouco antes, mas é divulgada muito amplamente pelo Gilberto Freire naquela obra. Então, ele vai mostrar que, ao contrário do que as elites brancas brasileiras queriam mostrar no exterior, a condição de vida, de existência dos negros e das negras do Brasil não era diferente do apartheid na África do Sul, e nem da condição de negras e negros nos Estados Unidos. Então, ele vai denunciar esse genocídio, vai denunciar o projeto de embranquecimento, vai denunciar, então, a tese da democracia racial. Então, é importante lembrar que o Estado, então, vai conceder, ele vai colocar também isso aqui, verdadeira
política de ações afirmativas para coletivos brancos, para atrair essas populações para o Brasil, que vai incluindo desde apoio à realização de trajeto até cessão de terras, como eu tinha colocado. Inclusive, tem uma norma no Brasil, que é de 1818, que diz o seguinte, que a majestade iria conceder para cada suíço que viesse para o Brasil, além de terras e apoio para a logística, etc. e tal, 160 réis por dia por cabeça pelo primeiro ano, e 80 réis para a pessoa pelo segundo. E é neste mesmo momento que as pessoas estão enriquecendo ilicitamente por conta do trabalho escravo. As elites estão enriquecendo por conta do trabalho escravo. Então, eu acho que essa de Freiburg é um decreto de 1818, olhem lá. Então, vejam que, como eu havia colocado, o direito colonial dá todo o suporte à escravidão. E tem uma questão que a Eunice Prudente, que é professora de vocês aí, coloca na tese, que é o seguinte, que os imigrantes, quando chegam, têm direito à preservação do núcleo familiar. E isso faz com que essas famílias tenham um grande sucesso depois. Tanto é que hoje a lei de imigração coloca a reunião familiar como um princípio. Então, é interessante entender que as populações negras, que também eram imigrantes, quando chegavam aqui, tinham os laços familiares completamente destruídos. Ou seja, não só os laços familiares, mas também a memória, porque as pessoas eram batizadas com outros nomes. Então, vocês que são de São Paulo, vocês vão sempre lembrar, aqui em Santa Catarina também muito, dos debates que as pessoas fazem, porque a minha origem era de italiano, de alemão, eu não sei de onde é que vem a minha família. Eu não sei, porque isso me foi negado, essa memória me foi negada. Meu marido tem origem alemã, e ele tem toda a cadeia da família, os passaportes, os documentos, eu não tenho esse direito. Eu não sei nem qual é o meu nome de família, porque eu nem sou Souza e nem sou Silva, embora seja Souza Silva, eu não sou Souza, porque, claro, os nomes foram dados aqui para as pessoas negras quando chegaram aqui, e a família Silva, o que eu sei era que o meu bisavô era um homem branco, era um homem português, ele era um judeu, ele era Carvalho, e ele, como era prática na época, ele estuprou a minha bisavó, porque a prática era sempre essa, a iniciação do homem branco era com a mulher negra, e as mulheres que trabalhavam na fazenda foram todas estupradas. Então, isso deveria ser Carvalho, mas aí eu não sou, eu sou Silva, que é o nome, porque, obviamente, ele não reconheceu o meu avô, então nós não tivemos esse direito, nós não sabemos quem nós somos. E aí, então, eu quero dizer isso, que esse genocídio, ele é insidioso, por quê? Porque é um genocídio que ainda continua sendo mascarado no Brasil, e que, por outro lado, eu termino também lembrando que o direito internacional é um direito que tem sido administrado pelas elites coloniais, e que, por conta disso, também tem utilizado, mobilizado os recursos para fazer com que os seus crimes não sejam punidos. Então, eu queria finalizar com uma frase do Florestan Fernandes, que faz o prefácio do livro, que ele diz o seguinte: o genocídio ocorreu e está ocorrendo, e é um grande mérito de Abdias Nascimento suscitá-lo como tema concreto. Com isso, ele concorre para que se dê menos ênfase à desmistificação da democracia racial, para se começar a cuidar do problema real, que vem a ser o genocídio insidioso, que se processa dentro dos muros dos mundos dos brancos, e com a completa insensibilidade das forças políticas que se mobilizaram para combater outras formas de genocídio. Muito obrigada. Bom, obrigado, professora, pela excelente palestra.
Cleópatra, por favor, você pode tocar daqui? Claro. Professora, muito obrigada pela palestra, foi bastante esclarecedor. E aproveito também o momento para dar meus cumprimentos aos professores Paulo de Borba Casella, o Arthur Capella, professora Maria Luísa Toiti Carneiro e o Felipe Alamino, também a essa pela oportunidade e pelo palco. Pois bem, professora, antes de mais nada, eu gostaria de saber se, ao seu ver, nós estamos hoje diante de um crime de genocídio ou se teríamos, né, de acordo com realmente a agressividade que nós vivenciamos, alguma outra classificação de crime. Oi, Cleópatra, obrigada. Estou vendo que tem também perguntas aqui no chat. Quem sabe a gente possa ouvir as perguntas e eu vou respondendo por conta do tempo? Quem sabe assim a gente poderia ver as perguntas e eu vou respondendo a sua e daí a gente vai também falando sobre já as próximas. Tu poderias ler? Quem sabe? Claro, sem problemas. O colega Cássio Coutinho pergunta se, no campo da antítese do pensamento de Gilberto Freire, podemos incluir a obra Rebeliões da Senzala, de Clóvis Moura. Uhum. Perfeito. Não sei se tem mais algum, mas por enquanto, então, começamos aí. Então, acabei de abrir o chat aqui, porque quando eu estava apresentando ali, eu vi que apareciam ali algumas informações, então, obrigada pela interlocução aqui. Então, a Cleópatra faz uma pergunta que me parece importante nesse sentido, de atestar que este genocídio, como eu havia comentado, é um genocídio que começa desde a época da invasão, que os europeus cometeram aqui, e é necessário denominar com os vocábulos corretos, porque quando nós visitamos a Península Ibérica, vocês vão lembrar quando visitam a Península Ibérica, Portugal e Espanha, vocês vão de ver também as marcas daquilo que eles chamam de invasão dos mouros, os castelos dos mouros, a arquitetura, e aí não se diz o descobrimento dos mouros. Os mouros nunca foram chamados de descobridores da Europa, mas os europeus aqui são os descobridores das Américas. Então, ou seja, vamos usar a mesma linguagem para ser justo com os europeus, vamos usar a mesma linguagem que eles utilizam, né? Então, assim, quando os europeus invadiram aqui, então, desde sempre, esse genocídio está em operação. Então, tanto que, com relação aos povos indígenas, eu já tinha comentado, esse genocídio está ativo, os povos indígenas, inclusive, têm enviado denúncias, postulado demandas no Tribunal Penal Internacional, e com relação aos povos negros, é esse processo que também está em operação. Então, é um processo que existe desde sempre, isso não é novidade. Hoje, as pessoas têm falado muito sobre o genocídio, têm popularizado, inclusive, esse conceito, por conta da gestão da Covid, mas, para nós, negras e negros, este tema é um tema que é antigo. Então, como eu comentei anteriormente, desde a década de 70, o movimento negro, não só o Abdias, com esta obra, que é uma obra clássica, mas o próprio movimento negro unificado, a partir da década de 80 também, década de 70 e década de 80, tem pautado essas questões e chamando a comunidade internacional para observar a situação aqui no Brasil, até porque também quando se utiliza essa terminologia genocídio, há uma clara intenção de levar este debate para o âmbito internacional. Então, ou seja, como eu coloquei também, o tema do genocídio negro é pautado desde a época da formulação do conceito de genocídio na própria Organização das Nações Unidas. Então, se vocês forem fazer um estudo mais aprofundado, vão ver os relatos de discursos e de debates que existiram, capitaneadas pelos movimentos negros. O NAACP, por exemplo, nos Estados Unidos, teve grande protagonismo nesse sentido, para fazer com que esse conceito fosse um conceito mais aproximado da realidade das pessoas que foram racializadas como não brancas. Então, esta é uma questão. A outra
o Cássio Coutinho, quando trata ali da rebelião da senzala, sim, seguramente. Clóvis Moura, que tem sido que é um intelectual que tem sido ainda muito apagado no Brasil, mas é um dos intelectuais, um dos maiores intelectuais negros que tivemos e que temos, assim, ao lado do Abdias Nascimento. Então, Rebeliões da Senzala, também como as outras obras dele, eu tenho ali aquela Sociologia do Negro Brasileiro, que está ali justamente atrás de mim. O Clóvis Moura é um autor que precisa ser lido, e Rebeliões da Senzala traz essa ideia da resistência que o Clóvis Moura vai colocar aí, por exemplo, a Beatriz Nascimento também, quando vai fazer o estudo sobre o quilombo, o Abdias Nascimento naquela outra obra sobre o quilombismo, mostrando que as fórmulas de resistência sempre existiram. Então, os negros procuraram se contrapor a essa lógica colonial desde sempre, com várias insurreições, com várias rebeliões, e aí tem o caso dos malês lá na Bahia, e várias outras rebeliões que aconteceram, não somente associadas aos povos negros, os povos indígenas também, tá? Então, os povos indígenas sempre promoveram rebeliões desde a época que chegaram aqui os europeus. Então, tem inclusive aqueles escritos do Paul Mariala, que ele é um dos primeiros escritos, que acho que isso é de 1520, alguma coisa assim, que ele faz uma denúncia, isso está publicado hoje, muito já conhecido, esse tratado, que ele vai publicar uma denúncia contra os maus tratos que os indígenas estavam sofrendo aqui. Então, inclusive, essa ideia de que os indígenas e povos negros não tinham literacia é uma ideia que tem sido, seguramente, muito contestada. Tem mais. Excelente, professora. Tem um comentário da Fê que fala que é um genocídio totalmente orquestrado desde a época da monarquia e que perdura anos a fio até os tempos atuais. Creio que case muito com o que a professora acabou de falar, e isso me lembra uma frase do professor Kabengele Munaga, de que o Brasil não é uma democracia racial. Isso porque hoje a gente vive realmente uma negação da existência do racismo. Pelo menos é o que a gente consegue verificar, né, no discurso popular mesmo. Isso acaba criando uma série de barreiras para a criação de políticas públicas para erradicar esse tipo de comportamento, ao meu ver. A professora enxerga que nós estamos caminhando para uma visão e um panorama mais positivo, ou ainda temos muito a lutar nesse sentido? Os dois. Os dois. Eu sou uma pessoa que tem esperança no porvir, eu tenho esperança no amanhã, eu tenho fé na luta, eu coloco meu corpo na batalha, assim como os meus ancestrais colocaram, e faço desse lugar, a academia, um lugar de luta. Aqui é meu lugar de luta e lugar de resistência, honrando sempre todo o histórico de lutas dos que me antecederam. Muitas pessoas sucumbiram para que eu estivesse aqui neste lugar. Eu sou a única professora negra no programa de pós-graduação em Direito, eu sou a única professora negra no programa de pós-graduação em Relações Internacionais, uma das únicas professoras negras na Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho certeza que na USP não é muito diferente essa situação. Então, eu estou aqui porque os meus ancestrais lutaram para que o futuro fosse menos horroroso do que foi para eles. Então, em nome desta história de lutas, eu só posso herdar a esperança e a força para assumir esse bastão e levar adiante. Agora, eu posso também dizer para você que ainda resta muito. Ainda resta muito. Então, e que estamos atrasados, porque num país onde
a cada 23 minutos uma pessoa negra é assassinada, e nós não paramos tudo que estamos fazendo para tratar deste tema como sendo uma prioridade, isso significa que estamos muito atrasados. Estamos muito atrasadas. Eu recebi uma mensagem esses dias de uma estudante que não foi aluna da UFSC, uma mulher negra, que me mandou uma mensagem. Eu ministro uma disciplina que se chama Raça e Relações Internacionais. E no início do semestre, várias pessoas, e ainda mais agora com o ensino remoto, várias pessoas me pedem para participar da disciplina como ouvinte, pessoas de outros lugares do Brasil. E essa menina me mandou uma mensagem que me deixou muito emocionada, que dizia o seguinte: professora Karine, eu sou uma bacharela em Direito, uma mulher negra, da periferia, sou a primeira pessoa a concluir o ensino superior na minha família, e eu queria pedi-la para participar da sua disciplina como ouvinte. Eu poderia aqui lhe trazer um currículo ostentando viagens para apresentação de trabalho, ostentando publicações, ostentando participação em muitos eventos, mas eu não tenho isso, porque eu tive que trabalhar em 2 empregos, eu sou mãe solo, eu tenho que sustentar o meu filho, e muitas vezes eu pensei em desistir da faculdade. Eu queria participar da sua disciplina, queria aprender com a senhora, que uma pessoa que veio antes de mim, para utilizar esse conhecimento como ferramenta de luta. Eu fiquei muito emocionada, porque parecia um e-mail tão desesperado, de uma pessoa que só quer uma coisa, ela só quer estudar, ela só quer participar de uma aula numa universidade pública, que é direito dela. E ela estudou na universidade privada, eu acho que aí em São Paulo, mas aqui em Santa Catarina, o público de universidade privada é mais o público trabalhador das universidades privadas, sobretudo a comunitária, porque as universidades públicas ainda são elitizadas. Ela só queria uma coisa, ela só queria participar da aula, que é direito dela, que está pagando a gente aqui, pagando os nossos salários, e que não tem o direito, não tem nem tempo de se dedicar à faculdade. Então, isso significa que ainda estamos muito aquém daquilo que precisaria, porque nós somos a população que é a maioria. Nós não somos a minoria. Os discursos de direitos humanos nos tratam como minorias, para saber como a gente é colonizado. Porque os negros podem ser minoria nos Estados Unidos, mas no Brasil nós não somos a minoria, nós somos a maioria da população. Nós somos 57% da população. Como diz a Lélia Gonzalez, nós não somos a minoria, nós somos a maioria dominada por uma minoria branca que nos oprime. E, de novo, a gente precisa entender que racismo, e é porque você pergunta, quando você pergunta, precisa de muita coisa? Sim, precisa, porque as pessoas precisam entender que racismo é relação de poder. E que a gente só vai mudar quando as pessoas brancas entenderem que é necessário dividir os recursos. Porque existe uma equação que não fecha. A distribuição de recurso público, isso vem desde a época da colonização, é desigual, porque o recurso público, por isso que essa menina não vai para a faculdade, porque o recurso público está destinado a uma minoria, por isso que a gente precisa se debruçar sobre os estudos críticos da branquitude. Existe uma equação que não fecha, porque a distribuição de recursos está ali, e aí as pessoas brancas, enquanto não quiserem, não assumirem as suas responsabilidades, elas vão continuar monopolizando os recursos públicos. E a equação não fecha por quê? Porque a distribuição de violência é desigual. A distribuição de violência em todas as suas caras, seja por via de letalidade, seja por violência obstétrica, seja falta de acesso à saúde, à educação, é desigual. A distribuição de violência recai nessa população que é a maioria, recai na população indígena.
Então, enquanto nós não utilizarmos os nossos lugares de privilégio e de poder para transformar a sociedade, essa situação não vai melhorar. E não vai ser bom para ninguém. Não vai ser bom para ninguém enquanto houver alguém que é desumanizado. A humanidade tem que ser plena, a dignidade tem que ser plena para todo sujeito, para toda pessoa. E a gente não quer humanidade pela metade, a gente não quer mais isso. A gente produz conhecimento de qualidade. A gente merece estar na universidade. A gente atua como juiz, como desembargador, como todos os lugares onde nós podemos acessar, nós desenvolvemos trabalho de qualidade. Então, está faltando. Está faltando. Então, enquanto você virar para o outro lado, e as pessoas negras, as pessoas indígenas não estiverem ali, enquanto as pessoas trans não estiverem ocupando os mesmos espaços que a gente ocupa, enquanto os LGBTs forem assassinados, como são assassinados diariamente no Brasil, não está bom para ninguém. E falta muito. E aí, por isso que quando o professor Arthur me trouxe essa proposição de tratar das interseccionalidades, é importante trazer as interseccionalidades ou também as imbricações, como trazem as autoras intelectuais, que é uma outra ferramenta também, para a construção de políticas públicas, lembrando deste passado que ainda nos atormenta. Construção de políticas públicas de reparação. Construção de políticas públicas que realmente promovam o acesso a todas as pessoas, a todos os direitos que estão ali garantidos na Constituição. Porque essa moça, quando me pediu para ir, cheia de dedos, pedindo, por favor, a pessoa não tem que pedir por favor para participar de uma disciplina. Já se dizendo, olha, eu não vou chegar na condição dos outros. Porque isso é dela também. E a interseccionalidade é uma ferramenta útil para que possamos elaborar essas políticas públicas, entendendo os eixos de dominação, entendendo que o patriarcado, entendendo que o racismo, a exploração da classe trabalhadora, são os pilares, e o ecocídio, eu preciso colocar, são 4 pilares do sistema de produção capitalista. O capitalismo é racial, o capitalismo é patriarcal, o capitalismo é ecocida. A depredação da natureza e de todas as formas de vida, que é por isso que a gente precisa e muito defender os povos indígenas em todas as esferas, porque são os donos da terra, são aqueles e aquelas que estão desde sempre resistindo à desumanização, sobrevivendo e cuidando de todas as formas vivas que existem no planeta. Então, a gente precisa se associar a essas lutas. Enquanto a gente não sair do nosso lugar de conforto, vai faltar muito. Muito obrigada, professora. E dado o avançar da hora, nós vamos fazer a última pergunta, que foi feita pelo Cássio Coutinho. Se mesmo após um período de políticas públicas voltadas à população negra, as formas de violência com motivação racial seguem em curso, quais seriam os caminhos para desfazer as estruturas racistas na sociedade brasileira? Obrigada, Cássio. Não só por essa pergunta, pelas outras manifestações também que você apresentou ali, muito qualificadas. E aí, então, Cássio, eu entendo, e aí você traz uma questão ali que é fundamental, que é estrutura. Estamos tratando de estrutura, e de novo a estrutura de poder. Então, por isso que o racismo é estrutural. Por quê? Porque, só para dar um exemplo assim, bem simples, um exemplo que eu julgo que é bem interessante, embora seja simples, se, por exemplo, a Cleópatra diz assim, professora,
eu vou aí à sua casa e vou retirar esses livros que estão aqui nessa prateleira. A Cleópatra vai tirar os livros que estão na prateleira, e a prateleira e a estante vai ficar ali, não tem problema algum. Se o Arthur vai dizer assim, profa, eu vou retirar essa mesa que está o computador e levar o computador, não vai ter problema nenhum aqui em casa. A casa vai ficar completamente igual. Mas se o Felipe diz o seguinte, professora, eu vou tirar essa parede que está aqui do lado, o prédio vai ruir. Porque tem uma viga aqui de sustentação. O prédio vai desabar. Estrutura é isso. Este país está fundado na escravidão. Estrutura é isso, a nossa mentalidade, é por isso que o Bob Marley, naquela música lá, que é aquela música da redenção, ele diz assim, a gente precisa se emancipar mentalmente das estruturas de dominação. Aquele trabalho icônico dos Racionais, quando ele diz o seguinte, quando a escravidão mental acabar, você vai viver de quê? Você vai viver de quê, Arthur? Você vai viver de quê, Jaqueline? Você vai viver de quê, Cleópatra? A gente vai viver de quê quando a escravidão acabar? Por isso que a gente precisa pensar com os nossos próprios, com a nossa própria cabeça. A gente não pode continuar sendo dominado mentalmente. Então, existe um processo nessa estrutura que vai nos mostrar essa colonialidade do poder, vai nos mostrar a colonialidade do ser. A colonialidade do ser está relacionada à desqualificação da alteridade e também à colonialidade do saber, se a gente pode usar essa trilogia do pensamento decolonial. Então, são essas fórmulas de escravidão que ainda existem. Então, a gente chega numa loja no Brasil e o funcionário vai colocar o sapato no nosso pé. A gente chega numa sapataria, isso é colonial demais. A pessoa vai lá amarrar o cadarço no nosso sapato. Isso é colonial. Então, a nossa estrutura está completamente envolvida, emaranhada, e aí, como vocês colocaram, existem ainda muitas violências. Eu penso que este ano foi o ano de 2020, foi um ano muito importante nesse sentido. Eu estava comentando aqui no início da minha fala que eu, por exemplo, não teve um dia, desde 2020, que eu não recebi um convite para palestrar. Não teve um dia, de 2020 e 2021. Um dia. E outras pessoas negras também sendo chamadas para falar. Isso é importante. Importante ouvir, se colocar nesse lugar de escuta, que é isso que vocês estão fazendo agora. Porque temos comentado muito sobre direito de fala, sobre lugar de fala, mas é importante tratar, tematizar o lugar de escuta, o lugar da escuta respeitosa. Que é isso que muita gente ainda tem dificuldade, na situação que a gente está no Brasil e no mundo hoje, especialmente, de escutar. Então, eu vejo que é necessário que todas as instituições, eu vejo também que algumas instituições estão trazendo essa tematização, algumas por moda, por modismo, não se pode negar, vocês sabem disso, que algumas pessoas estão tematizando isso por modismo, para se apressar e dizer que as instituições não são racistas, mas o racismo é algo que está em todas as estruturas. Então, é necessário estudar a branquitude, por isso que é importante deslocar esse eixo. Então, tem vários autores e várias autoras que eu indico muito para as pessoas brancas lerem, e as pessoas negras também. Letramento racial é importante, é fundamental para todo mundo. Todo mundo tem que fazer letramento racial, esse é o nosso dever de casa. E na universidade o nosso conhecimento tem que ser mediatizado pelo nosso mundo, como diz o Paulo Freire.
O nosso conhecimento tem que ser mediatizado pelo nosso mundo, a gente precisa estudar a partir da realidade que é a realidade brasileira. E a nossa realidade é essa. Então, isso aí eu falo de estrutura, é importante também tematizar o capitalismo, gostemos ou não. Obrigado, professora, pela excelente palestra e os excelentes comentários. Realmente, eu fiquei aqui maravilhado. Só para não tomar mais tempo, e como a professora tem um compromisso em cima, eu passo a palavra rapidamente para o professor Paulo e depois para o professor Arthur, comentários finais da palestra da professora, por favor. Professora Karine Souza Silva, muito obrigado pela sua exposição de um problema gravíssimo, estrutural, e, como disse, que muitas vezes é escamoteado, é apresentado de uma maneira edulcorada. Então, é preciso dar nome às coisas e ter coragem de enfrentar. E exatamente, eu gostaria de dizer que eu tenho trabalhado já há algum tempo, está quase pronto um livro sobre o direito internacional no tempo do colonialismo, que é exatamente para mostrar essa mancha na história do direito colonial, que foi conivente e ajudou a organizar a conquista colonial e a Conferência de Berlim, como a senhora mencionou, de 1884, 1885, e não só no século XIX, começo do XX, mas pelo que ainda continua, e pelo que nós vemos, por exemplo, com relação aos refugiados, com relação a povos indígenas, e gostei muito da sua exposição, e gostei também muito quando a senhora mencionou a necessidade, então, de tratar do ecocídio, foi tema de uma palestra do ciclo desse ano, sobre o racismo, o professor Adilson Moreira, do Mackenzie, também falou, sobre a matança dos povos indígenas, o genocídio indígena, o professor Flávio Bastos falou, foi a palestra que precedeu a sua de hoje, ele falou no início deste mês. Então, obrigado por aceitar esse convite, por compartilhar conosco a sua visão de mundo, a sua voz crítica e, ao mesmo tempo, muito ponderada e muito abalizada opinião, e também pelas referências que fez, que ajudam a validar o esforço que estamos fazendo. E quando disse compartilhar esse lugar de fala, esse espaço de diálogo, é importante para a conscientização da sociedade. Eu acho que isso é papel de cada um de nós como professores e é papel da universidade pública também enquanto instituição. Então, muito obrigado. Já tenho trabalho seu com o Arthur. Eu fui ao lançamento do Direito Internacional, Leituras Críticas, aqui em São Paulo, e espero que a gente possa continuar a contar com a sua presença e participação e com o seu capítulo sobre a palestra de hoje para a publicação que nós vamos fazer das palestras deste ano. Porque as do ano passado o volume já está em processo editorial, então esperamos contar com a continuação desse diálogo e desse trabalho conjunto. Muito obrigado. Obrigada. Arthur? Obrigado, Felipe. Obrigado, Cláudia. Bom, Karine, muito obrigado pela palestra. Eu sempre admiro muito suas reflexões, todos os textos que eu tive a oportunidade de ler, conhecer. Então, muito obrigado. Agradeço o que tem aceitado o convite e a generosidade de compartilhar conosco, né, as suas reflexões. O que enfim, comentário, mas é um comentário rápido, que eu acho muito interessante quando você coloca nos pais fundadores, né, da modernidade e da paz perpétua, né, então, e a questão do fundamento do espírito do conhecimento, Hegel e Kant, exatamente, não exatamente só nisso, mas quando você mostra que exatamente esses autores que a gente estuda como referência, pais, né, a expressão ótima também, pais fundadores, quando você coloca exatamente, não que eles sejam a causa, mas eles replicam de alguma forma, e que o problema é nós não enxergarmos nessas leituras, entre aspas, de base, que são de base, não tem como, né, não se pensa, infelizmente,
não estou dizendo que isso é inevitável, mas quando a gente olha as referências que a gente indica, ou que a gente analisa, ou que a gente aprende, a gente estuda esses autores e esquece que tem essa página tenebrosa, esses dizeres tenebrosos que estão nesses textos, e ou não se lê, ou se finge que não lê. E é interessante, é importante, é fundamental colocar que, bem, tudo bem, você vai citar o Kant, o Hegel, ou sei lá quem, no seu texto, saiba que talvez você esteja comprando um pouco, ou talvez inteiramente, uma certa visão de mundo. Eu acho interessante você mostrar isso, porque isso só reafirma essa ideia desse passado que não passa, né? Desse passado colonial, escravista, né? E macho-cêntrico, enfim, que faz com que a gente precise retomar essa discussão, né? O texto que você menciona do Abdias Nascimento de 78, que você indicou aqui, ainda parece ser, infelizmente, essa novidade para alguns discutir a recorrência e permanência de 500, 600 anos do genocídio aqui no país, né? Então, eu só queria agradecer imensamente, porque esses insights, essas reflexões, essa fala ponderada e completamente fundamentada, mostra que é importante esse espaço e que a gente precisa reiteradamente apontar para, enfim, nossos alunos, nossos colegas, em todos os espaços, a reiteração dessas diferentes práticas e formas de genocídio negro no Brasil, para a gente denunciar isso como uma página terrível na nossa história, e que a gente ignora muitas vezes. Mas agradeço imensamente. É só um comentário, porque é sempre deslumbrante ouvir e ler o que você escreve sobre os temas. Muito, muito obrigado. Professora, obrigado mais uma vez. Eu sei da sua necessidade do horário. Então, se a senhora quiser falar alguma coisinha, a gente agradece, mas se precisar sair, a gente entende. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo e pela brilhante palestra mais uma vez. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer pela oportunidade da interlocução, pela oportunidade de colocarmos os nossos corpos em alianças, para que a gente consiga produzir uma nova humanidade, uma humanidade completa, ou um novo humanismo, como diz o Frantz Fanon. Então, eu agradeço, foi muito bom ouvir também o professor Paulo, encontrá-lo, conhecê-lo pessoalmente, ainda que virtualmente, mas, assim, a alegria que eu estou recebendo o senhor aqui em minha casa, recebendo o Arthur também em minha casa, vocês aí. Então, pelo menos o ensino remoto nos faz isso, nos traz essa intimidade, entre aspas. Então, eu seguramente aceito o convite que o professor Paulo acaba de formular, de enviar o artigo, sim, assim que possível, me mande as informações, e quando eu puder, eu vou trabalhar nisso daí. Mas, assim, queria também me colocar à disposição para outros encontros, para outras conversas, e eu espero que vocês se cuidem, todas e todos, se cuidem muito, e que a gente possa se encontrar, que a gente possa se abraçar o mais breve possível. Então, mando um abraço apertado, afetuoso, generoso para vocês. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau, professora. Bom, então, os demais, só encerramos aqui o evento de hoje, e gostaria só de lembrar que o nosso evento do Fórum continuará no dia 10 de novembro deste ano, com a nossa próxima palestra. Então, nós temos aproximadamente uns 13, 14 dias de descanso para a nossa próxima palestra, e as inscrições para os próximos eventos, os últimos 3 eventos desse ano, já estão disponíveis no site da ESA. Então, corram lá e nos vemos em 13, 14 dias. Muito obrigado a todos e todas. Até lá.